Olá, como vocês estão? Terminaram todas as tarefas de história de ontem? Gostaram de conhecer um pouco como foi a chegada dos portugueses ao Brasil, como eles descobriram o Brasil, como que foi o primeiro contato entre os indígenas e os portugueses? Deu para entender tudo que foi falado na videoaula de ontem? Caso você tenha ficado com alguma dúvida, não deixe de mandar a pergunta para sua maestra, combinado? Hoje é sexta-feira, dia 17 de abril, e a nossa videoaula do dia é da disciplina de Educação Financeira. Eu sou a maestra Mariana, como todos vocês já sabem, e vou explicar alguns conceitos que envolvem essa disciplina. Mas vem cá, quinzenalmente, eu ou a maestra Cris trabalhamos com vocês algum conceito relacionado à educação financeira. Na nossa última aula, vocês puderam assistir alguns vídeos que falavam sobre o funcionamento do banco, qual a importância do banco para a economia. Vocês conheceram um pouco como funcionam os bancos e como eles são importantes para a nossa sociedade, não foi? Mas alguém aí já parou para pensar para que serve essa disciplina de educação financeira, sendo que nós já temos a disciplina de matemática no nosso currículo? Vamos conhecer isso agora. O que é educação financeira? É a capacidade que o indivíduo tem de entender os principais conceitos de finanças e assuntos relacionados a esse tema. Vocês não começaram a entender a importância dos bancos? Isso é muito importante para a sua vida. Isso envolve a sua capacidade de entender os principais conceitos que envolvem finanças. Compreendido? É a capacidade de tomar decisões acertadas sobre o uso e gerenciamento do dinheiro e de aprender a usá-lo com responsabilidade. O que é aprender a usar e colocar em prática? Usar o dinheiro com responsabilidade. É não gastar mais do que você ganha. É não comprar coisas que você não tem necessidade. É sempre você procurar poupar uma parte do dinheiro que você tem para que, se aconteça algum imprevisto, no futuro você queira adquirir alguma coisa um pouco mais cara, para que você tenha essa reserva financeira, certo? Tem alguma quantidade mínima, maestra, que eu preciso ganhar para mim conseguir poupar um pouco desse meu dinheiro? Não, se você ganhar R$10, você pode guardar 2 e gastar 8. Se você ganha 50, você pode guardar 10 e gastar 40. O importante é que você pense antes de gastar o seu dinheiro. Se aquilo é importante, se aquilo vai te dar um retorno, se você não está comprando coisas que você já possui e se você não está gastando seu dinheiro muitas vezes por impulso, tá bom? Visando não somente hoje, mas também visando o futuro. Gaste seu dinheiro com responsabilidade, pensando não só no agora, não só no presente, mas pensando no futuro. Combinado? Entenderam um pouquinho da importância da educação financeira para a vida de vocês, para a minha vida, para a vida de todos nós? Espero que sim. Hoje, nós vamos falar sobre juros. Nós já falamos sobre a importância dos bancos, como funciona esse sistema de uma forma geral. E agora nós vamos falar sobre juros. Eu aposto que vários de vocês já escutaram essa palavra, não já? Mas alguém aí sabe o que significa juros? Os bancos, quando vão emprestar uma quantia a um de seus clientes, cobram taxas de juros. E o que é isso? Seja na hora de tomar um empréstimo, de escolher um investimento, ou mesmo quando se paga um boleto em atraso, lá estão os juros, fazendo toda a diferença
nas contas pessoais e familiares. Exemplo, eu tenho um cartão de crédito e tem mês que eu gasto muito nesse cartão. Se meu cartão vence dia 10, se chega a data de vencimento do meu cartão de crédito, por exemplo, deu uma conta de R$ 500, chegou dia 10, venceu a data de eu realizar o pagamento do meu cartão de crédito. Caso eu não tenha condição de pagar, não tenha o dinheiro, ou caso eu esqueça, se eu pagar esse cartão de crédito dia 11, o banco já irá me cobrar juros em cima dessa conta. E assim também é quando você vai pegar um empréstimo, quando você vai financiar uma casa, um carro, certo? Juro é o valor pago para usar um dinheiro que não é seu, como um aluguel. Exemplo. Não reparem no tamanho das minhas notas, tá? Eu estava sem dinheiro nenhum e sou cliente de um banco. Fui lá nesse banco e contratei um serviço de empréstimo. Eu peguei nesse banco o valor de R$ 20. Claro que isso é só um exemplo, viu, pessoal? E o banco vai me cobrar uma taxa de 10% ao mês. Ou seja, se hoje, dia 17, eu vou lá nesse banco e pego esses R$ 20, 17 de abril, no dia 17 de maio, eu vou precisar pagar ao banco os R$ 20 mais um acréscimo de 10%. 10% de R$ 20 é igual a R$ 2. Então, no dia 17 de maio, eu vou precisar pagar ao banco o valor de R$ 22. Esses R$ 2 aqui são os juros que eu vou precisar pagar pelo empréstimo que eu realizei, certo? Os R$ 2 seria o aluguel que eu paguei por esse dinheiro que eu precisei pegar emprestado. Se você pega uma quantia emprestada, deve devolver o mesmo valor, os R$ 20 que eu peguei, e também uma quantia extra, os R$ 2, como pagamento pelo uso do dinheiro. Estes são os juros. Da mesma maneira, se você deixar um dinheiro no banco aplicado, deve receber juros pelo uso que o banco faz do seu dinheiro. Da mesma forma que se eu aplicar o meu dinheiro em um banco ou em uma financiadora, o banco também vai me devolver esse dinheiro, me pagando uma porcentagem de juros. Compreendido? Mas vem cá, como que é feito o cálculo em cima desse aluguel que nós pagamos de um dinheiro emprestado? Vamos conhecer um pouco sobre isso também? Como calcular os efeitos dos juros? Quanto vocês vão pagar de juros? O valor dos juros é definido por uma porcentagem que se aplica por um período de tempo. Por exemplo, você toma emprestado R$ 1.000 por um mês. Há uma taxa de juros de 1% ao mês. Passados os 30 dias, deve devolver os R$ 1.000 em um valor de R$ 10 referentes aos juros de 1% sobre o valor inicial. Ou seja, você deverá pagar R$ 1.000,10. Não foi essa a explicação que eu dei com o meu dinheiro? Eu peguei R$ 20 emprestado com uma taxa de 10% ao mês. No mês seguinte, eu tive que pagar o valor inicial, mais o valor dos juros. Eu tive que pagar R$ 22. Mas vem cá, eu tô aqui falando para vocês de 10%, no exemplo anterior vocês observaram 1%.
As taxas de juros são cobradas em cima de uma porcentagem no valor total que você vai pegar de um empréstimo, certo? Mas o que é porcentagem? Vamos relembrar esse assunto? O símbolo é utilizado para representar porcentagem. E por cento quer dizer algum valor em 100. Por exemplo, se eu pegar 100 reais, eu quero saber a porcentagem de 10% de 100 reais. Eu vou pegar 100, dividir por 100, já que é a porcentagem de 100. E depois vou pegar o resultado dessa divisão pelo 100 e vou multiplicar pela porcentagem que eu desejo. Vamos aprofundar que vocês irão entender. Por exemplo, na loja em que Carlinhos viu o anúncio, se comprarmos um aparelho no valor de 100 reais, obtemos um desconto de 15 reais. Pois esse valor corresponde a 15% de 100. Eu poderia, por exemplo, citar outro exemplo aqui. Eu quero saber quanto é 10% de 200 reais. Eu vou pegar 200, vou dividir por 100. Quando eu dividir 200 por 100, eu vou encontrar quanto é 1% nessa quantia. 200 reais dividido por 100 é igual a 2 reais. Então, 1% é igual a 2 reais. E eu quero saber quanto que é 10%. Então, eu vou colocar 10 vezes 2 e eu vou ter o valor de 20 reais. Ou seja, 10% de 200 reais é igual a 20 reais, certo? Primeiro eu dividi esse número por 100, depois eu multipliquei o resultado pela quantidade de porcentagem que eu queria. A Nick hoje está super agitada, não repare. Eu já falei dela para vocês. Como é devida a porcentagem que o banco ou financiadora irá cobrar? Por exemplo, os bancos podem cobrar qualquer juros. Eles podem, por exemplo, cobrar um juro de 40%, 50% em cima de um valor que a pessoa pegou emprestado? Não. Há um controle dessa porcentagem que os bancos terão como juros. Cada banco define as taxas de juros, a quantidade de juros que eles irão cobrar, que vai praticar em cada operação. Essas taxas, porém, têm como base a taxa básica de juros do país, definida pelo Comitê de Política Monetária. Os bancos, quando vão emprestar uma quantia, quando vão cobrar uma taxa de juros, quanto a pessoa deverá devolver no final do mês ou do ano, eles precisam seguir essas regras. Todo país tem definido pelo Comitê de Política Monetária até qual quantia, até qual porcentagem os bancos poderão cobrar dos seus clientes. O Copom, um órgão do Banco Central, trata-se da chamada taxa Selic. Selic é a taxa de juros liberada pelo Banco Central. Sistema Especial de Liquidação e Custódia, que é uma referência para o cálculo das demais taxas de juros de todo o crédito concedido na economia. O Selic, ele vai organizar, ele vai conversar com os bancos, passando as informações de até qual será o direito que esse banco terá de cobrar de juros
dos seus serviços, dos seus empréstimos, tá bom? A mesma coisa também serve para as financiadoras, são aquelas empresas especializadas em emprestar dinheiro, tá? Exemplos. Eu trouxe um exemplo de juros que nós, adultos, pagamos muitas vezes. Exemplo para que vocês entendam melhor o que são juros. Miguel decidiu trocar de carro. O carro que ele pretende comprar custa R$70 mil. Para juntar o montante, o dinheiro, para comprar um novo carro, ele vendeu o seu antigo carro por R$35 mil. Ou seja, ele quer comprar um carro de R$70 mil e ele conseguiu vender o seu carro usado no valor de R$35 mil. Sacou da sua conta poupança, ele juntou dinheiro, por isso que ele tinha esse valor na sua conta poupança, R$25 mil. Assim, ele ficou com R$60 mil. Ele quer comprar um carro de R$70 mil, vendeu o seu carro usado, sacou R$25 mil da poupança e ficou com o valor total de R$60 mil. Agora eu pergunto para vocês, se o Miguel chegar numa concessionária querendo comprar um carro de R$70 mil com R$60 mil, ele vai conseguir? Não vai. Ele precisa ter o valor total do carro. Vamos ver o que ele fez para conseguir o restante do dinheiro? Mas ainda faltavam R$10 mil para poder comprar o seu carro novo. Para conseguir essa quantia, ele foi até o gerente do seu banco e solicitou um empréstimo. O carro que ele quer comprar é bonito, hein? Então, já que eles tinham 60 e estava faltando 10, ele foi ao gerente do seu banco, pediu um empréstimo ao banco. Pegou um empréstimo de R$10 mil. Só que o gerente do banco avisou ele que o banco cobraria uma taxa de 2% ao mês. O banco vai cobrar uma taxa de 2% de R$10 mil ao mês. Como que eu descubro quanto que é 2% de 10 mil? Eu divido 10 mil por 100 e depois multiplico o resultado em quantos por cento? No caso, 2 vezes o resultado. 1% de 10 mil é igual a 10 mil dividido por 100, que dá o valor igual a R$100. 1% de 10 mil é igual a R$100. 2% de 10 mil é igual a R$200 ao mês de acréscimo. Entenderam? Então, ele ia pagar todo mês 2% do valor total do empréstimo ao banco. Aqui, eu montei essa planilha para que vocês possam entender. Valor que Miguel irá pagar ao banco. Ele parcelou esse empréstimo dele de R$10 mil em 10 parcelas, ou seja, em 10 meses. R$10 mil parcelados em 10 meses. Lembrando que ele vai estar pagando um acréscimo de R$200 ao mês, que é igual aos juros que o banco vai cobrar por esse empréstimo. No primeiro mês, ele vai pagar R$1.200. No segundo mês, R$1.200, R$1.000 da quantidade que ele pegou emprestado, e os R$200 são os juros. E assim ele vai pagar até o 10º mês. Ao final, quando ele quitar essa dívida com o banco, ele vai ter pago R$12 mil. Ele pegou R$12 mil emprestados? Não, ele pegou 10 mil. Ele pegou R$10 mil emprestados e os R$2 mil que ele pagou a mais são os juros que o banco cobrou. Entenderam? Como se fosse o aluguel desses R$10 mil.
Também, esse exemplo aqui que eu mostrei para vocês é o exemplo dos juros simples. Há os juros compostos também, que é juros sobre juros. Eles não calculam a porcentagem em cima dos 10 mil reais. Eles vão calculando juros em cima de juros. Mas como isso é um pouquinho mais complexo, e a nossa intenção hoje é que vocês compreendam o que é juros. Eu acho que deu para compreender. Caso tenha ficado alguma dúvida, mande a pergunta para sua maestra. Nós vamos encerrar essa aula de educação financeira. Eu peço que vocês assistam a esse vídeo mais de uma vez. Se necessário, pause, mas o importante é que vocês tenham entendido a importância da educação financeira e também a importância, o significado dos juros, tá bom? Até semana que vem. Espero que vocês tenham um excelente final de semana. Não deixem passar nenhuma tarefa. Nós nos veremos na terça-feira num vídeo. Gente, terça-feira é feriado. Nós não iremos nos ver terça-feira. Terça-feira vocês irão tirar para descansar. Nós iremos nos ver quarta-feira na aula de geografia, tá bom? Meninos e meninas, mandem as tarefinhas pra gente, tá bom? Não deixe de mandar. Beijos. Até semana que vem. Aproveita o final de semana com a família. Tchau, tchau.